A Amazon Studios está recebendo muita resistência pela compra da franquia James Bond, mas parece que as coisas não são tão ruins assim. Aparentemente tem um diretor pronto para assumir e guiar a franquia, o que deixou muita gente empolgada. E se eu te dissesse que James Bond pode ter Christopher Nolan na cadeira de diretor e Henry Cavill como o próprio Bond? Já vamos falar sobre isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha e não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Sim, pessoal, há esperança para a franquia James Bond que muitos achavam que não sobreviveria na era moderna. O pessoal tá tão animado que até rola um papo de que o Pierce Brosnan pode voltar. Talvez não como Bond, mas como um outro personagem. Antes da gente começar, eu só quero deixar claro que isso é um rumor. Né? Vem sendo um rumor muito forte nos últimos dias. Né? Ele pode se concretizar ou não, as chances são altas, mas, de novo, é um rumor, vamos tratar como um rumor. Vamos falar de James Bond. Olha só essa notícia do World of Hill, do Jordan Rooney. Christopher Nolan e Amazon têm forte desejo mútuo de fazer o próximo James Bond. Inacreditável. Segundo o relatório, conversando com vários produtores importantes sobre a recente aquisição de James Bond pela Amazon, o consenso geral, e é um consenso forte, é que a Amazon precisa contratar Christopher Nolan para que o futuro do Bond seja levado a sério. Aqui está uma citação do relatório, vinda de um produtor da franquia que acredita que o único caminho possível para a credibilidade é contratar um diretor de primeira como o Nolan. Ele diz o seguinte, abre aspas, se a Amazon quer preservar o legado, eles deveriam fazer tudo possível para obter Chris Nolan e esperar por ele o tempo que for necessário. Fecha aspas. Outra fonte, descrita como um produtor top de franquias, acredita que a Amazon provavelmente já contatou o Nolan, já que existe um forte desejo mútuo, né, ambas as partes querem fazer isso acontecer. O próprio Nolan já sugeriu várias vezes que ele toparia dirigir um filme do Bond na boa. O fato disso estar circulando dessa maneira parece ser uma campanha de pressão para fazer os dois lados se unirem e realizarem o filme. Eu não sei se está vindo de algum dos lados, mas se Christopher Nolan for encarregado de trazer de volta James Bond, eu duvido que vai ser para um único filme. Talvez como diretor, não, mas como produtor, bem provável. Eles vão querer pelo menos um compromisso de 3 filmes. E eu estou curioso para perguntar para vocês. James Bond pode existir numa época como essa? Ou talvez a gente já tenha virado a página, o Woke foi derrotado e James Bond pode voltar a dirigir o seu Aston Martin de volta às telonas. O que vocês acham? Me conta aí nos comentários. Na minha opinião, se alguém pode fazer funcionar, é Christopher Nolan. Eu não conheço mais ninguém sobre quem eu poderia dizer isso. Não é nenhum grande esforço para a Amazon pensar nele ou para o Nolan pensar na Amazon. É tudo sobre se ele está disposto a se comprometer com, como eu disse, 3 filmes do mesmo tema. Ultimamente ele tem ido de um tema para outro completamente diferente. Mas eu não sei, 3 filmes pro Nolan é tipo uma década da carreira do cara. Eu não tenho certeza se ele abraçaria como diretor, mas como produtor, quem sabe? Quer dizer, ele não se entediou com o material do Cavaleiro das Trevas, nós poderia se entediar com Bond, porque não são só 3 filmes, são 3 filmes em cima do quê? 26, 28 que já existem. Francamente, além de outros problemas, a única coisa que eu acho que fez os últimos filmes do Daniel Craig não funcionarem foi a natureza serial da história. James Bond funciona melhor como uma única missão, né? Um vilão. Vamos fazer a coisa e seguir em frente para a próxima. Agora, se o Bond voltar e voltar a ser o tipo de Bond que as pessoas querem ver, tem uma área que eu acho que eles não podem mais explorar. A gente fala aqui no canal de cultura woke, a gente fala da lacração e tal, mas isso é uma coisa que eu acho que hoje não importa com lacração ou sem lacração, isso aqui já não pegaria mais. Me digam se vocês concordam ou discordam disso. Eu vou deixar os principais candidatos de fora, mas vamos dizer que certos nomes que usaram no passado, como por exemplo Pussy Galore, né, esse é um nome real para uma Bond Girl, ou Kissy Suzuki, eu não acho que esses nomes vão funcionar. Hoje em dia seriam considerados de mau gosto por boa parte do público atual. Talvez os trocadilhos sexuais, os nomes com duplo sentido, talvez isso deva realmente ficar no mundo de antigamente. Eu não sei, vocês me dizem o que vocês acham. Muitos diretores já se interessaram por James Bond. George Lucas e Steven Spielberg, por exemplo, famosamente se interessaram em fazer James Bond e infelizmente não puderam. Foi daí que surgiu Indiana Jones. Porque o Lucas chegou, o Spielberg queria fazer um filme do James Bond, não conseguiam,
E aí o Lucas chegou para ele e falou: não, eu tenho um filme do Bond para te fazer. Só que o cara é um arqueólogo, ele não é um agente secreto, tá? Não é um espião. Tem toda uma história que é muito, é muito bem abordada na minissérie Light and Magic, que tem disponível no Disney Plus. Eu sugiro darem uma olhada. É empolgante ter a possibilidade de ver o Nolan entrar nessa. Eu realmente acho que uma mão experiente seria o que é necessário para fazer funcionar na era moderna. Muita gente, muitos fãs do Bond, se preocuparam com a aquisição dos direitos pela Amazon. E eu posso ou não ter sido um desses. A gente tem Anéis de Poder, que é tenebrosa, de todas as formas possíveis e imagináveis, e um crime contra o legado do Tolkien. A gente também tem A Roda do Tempo, que é qualquer coisa menos uma adaptação séria. Só essas duas já são de dar medo em qualquer um. Mas a mesma empresa, a Amazon, também fez Reacher, Terminal List e Jack Ryan, que são ótimas séries. Então a gente consegue perceber um padrão aqui. A Amazon claramente não sabe lidar com ficção fantástica. Ficou muito claro isso. Mas consegue fazer boas produções de ação. Isso já dá um certo alívio em relação aos próximos filmes do 007. Além disso, muita gente vai olhar para os filmes do James Bond da Amazon com hesitação. Mas se você colocar um nome grande como Nolan lá em cima, isso é garantia de filme com uma bilheteria bem expressiva. E eu acho que dá para garantir uma coisa. Não conheço Christopher Nolan pessoalmente, óbvio, mas a ideia de que James Bond não é realmente um herói, como eles estavam tentando emplacar nos últimos filmes, não vai colar com esse cara. Christopher Nolan realmente faz um bom trabalho de gênero quando ele quer. Às vezes ele pode ficar um pouco na própria cabeça. E vamos combinar, a gente não precisa que ele faça de Bond o próximo Interestelar. Cabeça demais aquilo. Mas se você olhar para a trilogia do Cavaleiro das Trevas, obviamente Batman Begins é ótimo, ninguém diz o contrário. Mas a única razão pela qual nem todo mundo sai por aí dizendo que Batman Begins é ótimo é porque o Cavaleiro das Trevas é muito melhor. Já o Cavaleiro das Trevas Ressurge eu acho que tem alguns problemas, mas todo mundo ainda cita esse filme o tempo todo, então acho que é culturalmente muito mais relevante do que qualquer coisa que saiu do DCU. Eu tô falando desses da trilogia do Batman do Nolan, tá? Gosto dos filmes, não resta a menor dúvida, mas quem me conhece sabe a minha posição com relação ao Batman do Nolan, tá? Então, não vou nem entrar nesse mérito aqui para não dar briga, mas todo mundo já conhece a minha posição aqui. O Nolan não é perfeito, a gente sabe disso, não tem um julgamento infalível aqui. Mas, obviamente, ele já fez algumas coisas incríveis, como O Grande Truque, Interestelar e o próprio Oppenheimer, que foi a última obra-prima do cara. Existe também muitas ideias, no mínimo controversas, sobre o próximo filme do Bond que saíram nos últimos anos. Primeiro ia ser uma mulher, depois ia ser um cara afrodescendente, aí ia ser trans, ambientado nos anos 60, 70, etc. Felizmente parece que depois da vitória do Laranjão essas ideias foram descartadas. Na minha opinião, uma ideia que funcionaria para respeitar a continuidade de cada um dos atores que já interpretou o personagem é se James Bond fosse um título, não um nome. Fizeram isso em Kingsman, por exemplo. Quando Galahad morreu, que era o personagem do Colin Firth, né, um novo Galahad assumiu o lugar dele. Poderia ser assim também na franquia. Não alteraria absolutamente nada do lore, explicaria todos os atores diferentes ao longo dos anos, mantendo o mesmo personagem. Inclusive, com a história de que o Pierce Brosnan apareceria no filme, ele poderia ser não só um personagem aleatório qualquer, ele poderia ser um Bond anterior e aparecer para ajudar o Bond atual, entende? Eu não sei como os fãs reagiriam, porque todo mundo ama o material antigo, então eu não sei se alguém quer isso. Foi só uma ideia e a questão se torna a seguinte: à medida que o público fica cada vez mais jovem, o público da Amazon, eles sequer conhecem ou sequer se importam com os anos 60, 70 ou 80. E esse é um problema difícil de resolver. Por isso, essa ideia. Se o Christopher Nolan dirigir o filme e o Henry Cavill atuar como James Bond, a gente consegue considerar isso um sucesso automático? Pode botar aí nos comentários. Eu acho que sim. Eu acho que o entusiasmo seria inegável. As pessoas querem James Bond. Mas, por mais que muita gente tenha gostado de Daniel Craig, no final eu acho que as pessoas estavam meio que ansiando por um retorno a algo um pouco mais leve. Manter a intensidade, mas sem ficar tão sombrio. Especialmente durante Sem Tempo para Morrer. Meu Deus. Terrível. O último foi absolutamente terrível. O público, ou pelo menos uma parcela bem expressiva do público, quer o Cavill nesse filme. Ele conquistou o carinho das pessoas, especialmente da mulherada. As pessoas querem uma vitória para o Bond. E eu acho que a Amazon não tem muita escolha a não ser aceitar isso. Uma coisa sobre o Henry Cavill como Bond
Ele é ótimo, eu sou um grande fã, gostei demais do trabalho dele em The Witcher, apesar de The Witcher ser uma série muito fraca em relação aos livros, ele como Geralt de Rivia foi sensacional. O primeiro vídeo do canal que bombou foi um vídeo dele saindo de The Witcher. Né? Quando a Amazon comprou os direitos algumas semanas atrás, o Jeff Bezos colocou uma enquete no Instagram perguntando ao público quem deveria ser o novo Bond, e a maioria esmagadora escolheu o Cavill. Se a gente parar para pensar, ele já fez o papel de James Bond 2 vezes. Na primeira, quando ele interpretou Napoleão Solo em Agente da Uncle. E a segunda, quando ele fez o Major Gus March Phillips em Guerra Sem Regras. Para quem não sabe, o personagem Gus March Phillips é baseado num personagem real e foi inspiração para o Ian Fleming criar o James Bond. Seja como for, James Bond, em qualquer uma das suas encarnações, é um ícone do cinema e merece ser respeitado. Querer fazer algo mais moderno ou diferente não é errado. Cara, todo mundo é livre para fazer. Errado é querer mexer numa franquia já estabelecida, e no caso dessa franquia, com mais de 60 anos, amada por homens e mulheres de todos os cantos do planeta. Se as notícias se confirmarem e o Nolan e o Cavill entrarem nesse projeto, a gente pode começar a ter esperança de que a Amazon vai realmente respeitar a história. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.